Muito bem, galera. Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao nosso canal de gestão organizacional, né? Vamos aí entrar no nosso assunto de hoje, falar sobre o tema de programas de integração, treinamento e desenvolvimento. Né? Estamos aqui aí nesta série de vídeos aí falando um pouquinho sobre o processo, né, sobre a gestão organizacional e algumas características que muitas empresas deixam passar despercebidas. Bom, vamos lá, sem muita enrolação, sem muita conversa, sem muito bate-papo, vamos falar um pouquinho então sobre programas de integração. Em um outro vídeo nós falamos aqui sobre cultura e clima organizacional, né? E aí nós falamos sobre os elementos que criam ou que geram uma cultura organizacional. E um dos elementos que nós falamos é esse que está aqui na sua tela, os rituais. E aí você vê a definição de um ritual. E a gente pode e precisa entender que em organizações os rituais também ocorrem, os rituais também acontecem. E um desses rituais que nós estamos falando e vamos trabalhar hoje é o próprio programa de integração ou processo de integração também. Né? Daqui a pouco a gente vê a diferença sutil entre programa de integração e processo de integração. Mas dá uma olhada aí no que fala o ritual. Deixa eu pegar uma caneta marca-texto aqui, e você vai ver, rituais são ações, aqui, ações repetidas que reforçam normas e valores. Então o ritual é uma ação que acontece repetidas vezes, acontece regularmente. Por isso, então, que o processo de integração, ele é parte de um ritual organizacional. Sempre quando eu tenho novos funcionários, sempre quando eu tenho novas contratações, eu tenho então esse meu processo de integração, que a gente fala, como está aqui na sua tela também, que é um processo de socialização. É um momento onde a empresa apresenta a sua cultura organizacional, é um momento onde a empresa entrega aos seus funcionários o que ela pensa, fala de objetivos organizacionais, objetivos industriais, objetivos na gestão de pessoas, objetivos em geral do processo organizacional, assim como os próprios objetivos da organização. E fala diversos assuntos no processo de integração, normas, práticas organizacionais, a prática do que o próprio funcionário irá realizar ou desempenhar na empresa, os benefícios que a empresa pode entregar, os horários, as regras gerais da organização, o próprio contexto de socialização dentro da sua missão, visão e valores, entregando aos seus funcionários aquilo que a empresa busca demonstrar como uma ação essencial para o seu processo organizacional. Outra coisa dentro desse processo de integração que a gente precisa entender também, e as empresas estão compreendendo cada vez mais isso, é esse relacionamento corporativo, que começa a partir daí. A partir do momento que eu capto um material humano no mercado externo e trago ele para dentro da minha organização, eu preciso começar a desenvolver um relacionamento de satisfação entre as duas partes, ou seja, entre a empresa e entre o seu próprio novo colaborador ou a pessoa que está entrando na minha organização. E esse relacionamento corporativo, essa questão de satisfação, ela passa a ser desenvolvida, primeiro, em função desse relacionamento pessoal. Né? Ou seja, eu sei que novas pessoas estarão
entrando, estarão fazendo parte do meu processo organizacional, mas eu tenho que entender que eu já tenho pessoas no meu processo organizacional. E esses dois mundos, as pessoas, o capital humano que eu já tenho na minha organização e o capital humano que eu quero inserir na minha organização, eles precisam iniciar também este relacionamento, né? Então, nós estávamos falando do relacionamento iniciado entre empresa e novo colaborador, e agora surge digamos assim, um terceiro lado nessa questão, que são os colaboradores já existentes. Então, este processo de integração, ele passa a ser trabalhado em função dessa facilitação de conhecimento mútuo. Ou seja, olha, eu passo a entender que a organização precisa conhecer o seu novo funcionário. O novo funcionário precisa conhecer a organização. E o novo funcionário e as pessoas já existentes na organização também precisam se conhecer para saber como eles trabalham, como é a filosofia da empresa, qual é o ambiente de trabalho ali dentro daquele espaço, daquele departamento, daquele setor específico. Então este relacionamento corporativo ele passa a ser muito importante. E aí vai passando por outros assuntos que nós já falamos em vídeos anteriores também, como a própria confirmação e aceitação da cultura organizacional. Tudo isso dentro desse primeiro contato, desse processo de integração, que aqui nós falamos que precisa ser um processo eficaz, né? Então, nós estávamos falando anteriormente em programa de integração e processo de integração. E a diferença básica entre os dois é que o processo de integração ele faz parte do meu programa de integração. Então eu preciso entender que ao desenvolver um programa de integração, eu vou desenvolver as etapas ou como o meu processo de integração será feito. O meu programa de integração conta com objetivos específicos. O que eu quero com essa integração, né? O que eu pretendo alcançar, quais são as pessoas que participarão, como eu devo realizar este processo, em quais os momentos, em quantas etapas, por quanto tempo. E aí a gente vai entendendo então que dentro desse programa de integração, uma das etapas é a realização do processo, é a execução da integração. E essa execução, ela vem justamente do programa. Quanto tempo eu faço de integração com o funcionário? Quais as características para fazer essa integração? Como que eu posso ter uma integração eficaz? A partir do momento que o processo de integração entregue ao funcionário aquilo que ele realmente necessita saber da empresa e que a empresa realmente aplique no seu contexto. Fazer uma integração onde futuramente o funcionário olha e fala, poxa vida, nada disso que eu vi, que a empresa me falou, ela faz, é algo que vai trazer uma insatisfação à própria pessoa. E ele vai passar a desacreditar nos conceitos organizacionais. Então, quando nós temos esse processo de integração em andamento, eu preciso ter objetivos claros, alinhamento de etapas, saber o que fazer e em cada momento que fazer, e entregar ao funcionário também não só um mundo de maravilhas ou uma visão organizacional adequada ou perfeita, mas eu também preciso entregar aos funcionários a própria expectativa organizacional, o que a minha empresa também busca daquele funcionário durante esse período de integração. E aí, muitas empresas farão um processo de integração de 1 hora, de 2 horas, de meio-dia, outras farão de 2 ou 3 dias, farão de 1 mês. Depende da organização, depende do contexto da integração, depende do processo organizacional ao qual o funcionário estará integrado. Quer ver o que acontece com um processo de integração falho ou com uma empresa que não tem integração? Eu vou deixar no link aqui, na descrição desse vídeo, um link para um videozinho curto, de 1 minuto e meio mais ou menos,
que fala sobre uma experiência de 2 cientistas com 5 macaquinhos. Você dá uma olhada lá no vídeo e entende um pouquinho o que a falha no processo de integração, ou até mesmo a falta de integração, pode ocasionar em um processo organizacional, seja ele produtivo, administrativo, prestação de serviços ou qualquer outro. E aí a gente vai entender como que esse processo de integração precisa ser executado de forma eficaz e eficiente. Agora, saindo do processo de integração, nós falamos sobre treinamentos e desenvolvimentos. O processo de integração é voltado mais para os novos funcionários, para quem está entrando na empresa, para quem precisa conhecer a empresa. Depois de um período, nós entramos nos processos de treinamentos e desenvolvimentos, onde a organização busca atualizar-se, não só o capital humano, que você vê aí na sua tela, que a atualização mantém a empregabilidade desse capital humano, mas a própria organização mantém a sua atualização em função da sua competitividade. Treinar e desenvolver capital humano é entender a necessidade de que constantemente o ambiente de trabalho muda. O ambiente, o processo organizacional, as novas tecnologias, novos concorrentes entram no mercado e sempre com uma carga técnica, com uma carga teórica, com uma carga prática diferente para que eles possam então ser destaques no mercado. Então, quando a minha empresa busca essa atualização, busca esse treinamento e desenvolvimento, ela acaba construindo ou garantindo a sua competitividade no mercado de atuação. Além do próprio funcionário. Se eu estou ali treinando, desenvolvendo o meu próprio funcionário, digamos que implicitamente eu esteja garantindo, falando, olha, eu estou treinando, eu estou te desenvolvendo, eu estou ensinando para você como você deve atuar nas nossas atividades, porque eu quero que você continue com a gente. Eu quero que você mantenha o seu emprego aqui comigo. Agora, se porventura ele venha a sair, ele também leva esse conhecimento para outros locais. Ele não tira esse conhecimento da sua mente e devolve e fala, olha, o treinamento que eu tive aqui, estou devolvendo para vocês. Ele leva isso para fora, ele leva isso para o mercado de trabalho, ele leva isso para a sua vida. E lá fora também ele consegue manter uma maior possibilidade de empregabilidade. Quando nós falamos em treinamento, em desenvolvimento, existe um conceito educacional que nós trabalhamos que ele tem essa sigla SHA. E aqui eu quis passar um pouquinho para vocês o conceito desse SHA, tirando da visão educacional, partindo para a visão organizacional. Falar no conceito SHA é entender a sigla. SHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. Desenvolver isso em um processo de treinamento, em um processo de desenvolvimento de capital humano, é entender que conhecimento é o que nós entregamos aos funcionários, é o que nós entregamos às pessoas. Conhecimento o quê? Teórico e técnico sobre a execução de determinadas atividades. Este conhecimento, ele precisa gerar uma habilidade, ou seja, este conhecimento teórico e técnico precisa gerar no funcionário, gerar no colaborador a habilidade de saber como usar este conhecimento, de saber fazer, de pôr em prática o conhecimento adquirido. E que, por fim, leva ele a criar uma atitude. Atitude do quê? Atitude de entender que eu adquiri um novo conhecimento, eu tenho a habilidade de colocar isso em prática e agora eu tenho a atitude para executar essa tarefa. Eu entendo que executando aquela tarefa com a habilidade que eu adquiri e o conhecimento, eu tenho como saber e definir e determinar a forma adequada da melhor execução do meu processo. Esse chá organizacional, ele acaba desenvolvendo, então, competências. Competências essas que a gente vai
trabalhando na execução dos treinamentos, dos desenvolvimentos, competências essas que em um próximo vídeo a gente vai olhar muito e vai falar sobre as universidades corporativas que desenvolvem esse tipo de competência também. E quando a gente fala em competência, nós podemos definir e distribuir ela em 3 grupos específicos, né? Tem as competências técnicas, deixa eu até trocar minha caneta aqui de apontador, ó. Tem as competências técnicas, que são desenvolvidas em conhecimentos e habilidades, tem as competências comportamentais e tem as competências essenciais. Eu vou entender, pessoal, dentro desses conceitos, que para cada função, para cada grupo de pessoas, para cada indivíduo, eu posso buscar desenvolver estas competências. Umas com maior facilidade, por exemplo, competências técnicas em conhecimentos e habilidades, desenvolvendo de forma mais teórica, de forma mais prática também. Outras, como as competências comportamentais, até um certo nível, um desenvolvimento mais técnico ou teórico, mas não muito, não tanto quanto as competências técnicas. E a partir daí, eu vou entender que competências comportamentais fazem parte, são inerentes ao próprio ser humano. Competências comportamentais são aquelas, então, que eu desenvolvo ou que elas já estão dentro do ser humano e elas são mais, digamos assim, mais fáceis de serem desenvolvidas em uma pessoa que já tem uma predisposição para aquela competência. Outras competências, sendo comportamentais, elas serão em determinadas pessoas mais difíceis de serem adquiridas ou de serem desenvolvidas. E quando a gente fala nas essenciais, a gente vai entender que competência essencial é algo que a empresa define para ela. E aí, ó, pode ser uma competência técnica, com base em conhecimentos e habilidades, e pode ser uma competência comportamental. Tanto faz. A empresa vai definir em determinadas situações quais são essas competências essenciais. Talvez você tenha visto isso muito em relação a currículos, quando você vai mandar um currículo, quando você vai ver uma vaga de emprego em alguma empresa, você vai ter lá algum campo onde a empresa vai falar, olha, essas competências são essenciais para quem busca uma vaga na nossa empresa. Né? Então a gente vai entendendo esse processo de competências e vai entendendo como que eu posso então desenvolver os meus treinamentos, como que eu posso desenvolver os meus procedimentos ou a minha forma de desenvolvimento de capital humano. E aí, ó, você vê um ciclo. Eu coloquei isso em ciclo porque não são etapas pré-definidas. Eu tenho até uma sequência básica para desenvolver um programa de treinamento, para desenvolver um processo de treinamento e desenvolvimento? Posso até ter, mas depois eu vejo que isso, com o passar do tempo, ele se torna um ciclo contínuo. Eu posso entender que, primeiro, eu posso fazer um diagnóstico. Como está o meu setor? Quais são os maiores problemas? Quais são as pessoas com mais necessidade ou mais dificuldade em realizar as suas atividades? Diagnóstico isso, faço uma programação, entendo o treinamento necessário, passo para a parte de programar, de falar, olha, eu tenho tantas pessoas, vou dividir isso em tantas turmas, vou fazer tais dias, vou trazer pessoas de fora, vou desenvolver um treinamento interno, vou fazer tantas horas e passo a programar até chegar na minha execução, que é a realização do treinamento. E por final, faço uma avaliação. E aí essa avaliação, ela pode ser feita em vários momentos. Eu posso fazer uma avaliação ao final do meu treinamento, buscando compreender de forma mais objetiva como que aquelas informações foram absorvidas pelos participantes, mas também eu posso avaliar esse treinamento no local de trabalho, entendendo se o diagnóstico do problema que eu sabia que tinha muito, entendendo se o diagnóstico das pessoas que precisavam ser desenvolvidas foi alcançado ou não.
se eu tive então uma melhora no processo, se eu tive uma redução no número de erros, se eu tive um desenvolvimento pessoal, se eu tive um aumento de produtividade, isso faz parte da avaliação do processo de treinamento, como também faz parte de um novo diagnóstico. Por isso que eu disse, ele vira um ciclo depois da primeira execução. A minha avaliação já vira um novo diagnóstico, para saber até mesmo se eu preciso mudar algo, se eu preciso retreinar as pessoas, ou se eu preciso mudar o tema de um determinado treinamento, de um processo de desenvolvimento. Então a gente vai entendendo isso e vai compreendendo esta necessidade de uma integração adequada, de um treinamento e de um desenvolvimento mais focado dentro das necessidades organizacionais. Falar em treinamento focado nas necessidades organizacionais, vou deixar aqui também um link de um outro vídeo para que você possa assistir e avaliar. Né? Será que os personagens ali desse vídeo, tem um garçom que é um personagem principal desse vídeo, será que ele foi treinado adequadamente? Será que ele passou por um processo de desenvolvimento pessoal? Assiste o vídeo lá, olha o que nós falamos até agora de treinamento e desenvolvimento e depois você tira suas conclusões. E se quiser, coloca aqui nos comentários aqui o que você achou do vídeo e o que você achou da avaliação do treinamento desse funcionário. Vou deixar o link aqui do vídeo do garçom para que você possa assistir e avaliar. Dentro deste conceito todo, nós vamos para a etapa final desse nosso bate-papo, desse nosso tema de hoje, falando de alguns conceitos na área de treinamento e desenvolvimento. Muitos conceitos, pessoal, eu até brinco com os meus alunos, brinco com as pessoas que às vezes conversam comigo, que a gente gosta muito de usar e caracterizar determinadas ações ou determinados termos e ações organizacionais usando a língua inglesa. Né? É uma língua mundial, é uma língua conhecida, né, e difundida mundialmente. Todos nós precisamos aprender e saber um pouco, pelo menos, do inglês, porque as organizações estão ficando cada vez mais globalizadas, né? Mas é legal quando a gente começa a entender alguns termos, alguns contextos. Né? E dentro da base de treinamento e desenvolvimento, nós temos as chamadas skills ou habilidades. E aí entram as soft skills e as hard skills, que vão muito dentro das competências, do que nós estávamos falando sobre competências. Falar em soft skills é entender habilidades comportamentais inerentes mais à personalidade da pessoa. Né? Já falar nas hard skills são aquelas habilidades mais técnicas, mais teóricas, que são adquiridas com maior facilidade. Outro termo muito utilizado também, e cada vez mais a gente vê isso dentro do nosso processo, são os coachings e os mentorings. Agora, transformar isso para o nosso processo organizacional é entender a definição básica que está aí na sua tela. Dá uma olhada aí, ó, 5 segundinhos para você falar para mim qual é o coaching, qual é o mentoring ali. O número 1 é coaching ou o número 1 é mentoring? E o número 2 é coaching ou o número 2 é mentoring? E aí, 5 segundinhos. 4, 3, 2, 1. Acertou? Provavelmente sim, né? Quando nós falamos em coaching, pessoal, nós precisamos entender que é um profissional que visa a formação pessoal. Esse coaching, ele vai instruir uma pessoa justamente na evolução profissional e pessoal dela. E isso através de acompanhamentos, de treinamentos, de avaliações constantes, de feedbacks. Quando nós falamos no mentoring, aí nós falamos em uma tutoria. Isso é muito utilizado em muitas organizações, principalmente na área de integração inicial. Tutoria é uma pessoa experiente, partilhando o conhecimento dela sobre um assunto de sua especialidade. Você já percebeu que em muitas empresas novos funcionários entram e eles recebem assim uma ordem e falam: olha, você vai ficar com fulano de tal porque ele vai te ensinar o serviço. Isso é parte de uma mentoria.
onde um funcionário acaba então desenvolvendo ou entregando conhecimento sobre as técnicas e as formas de realização de determinada atividade. É o partilhamento do conhecimento sobre uma pessoa por uma pessoa mais experiente. Então são termos aí que a gente vai entendendo e vai aplicando no nosso dia a dia de treinamento e desenvolvimento. Outros dois termos aí para a gente finalizar esse nosso vídeo de hoje: feedback e feed forward. Né? Quando a gente fala de feedback, muitos já conhecem. O feedback é uma reorientação, né? Ele reorienta a ação executada naquele determinado instante. O feedback de um treinamento, o feedback de um processo de desenvolvimento, ele mostra para o funcionário e fala: olha, você fazia assim, mas busque fazer de outra forma. Você precisa melhorar esta habilidade, você precisa adquirir essa competência, de uma forma a identificar as necessidades atuais daquele funcionário. Quando a gente fala no feed forward, a gente vê outras informações em função até sobre o direcionamento futuro daquele funcionário, sobre o caminho que ele precisa percorrer para alcançar um desenvolvimento de uma maneira mais, digamos, mais ativa, de uma maneira mais eficaz. Então, alguns conceitos dentro desse panorama de treinamento e desenvolvimento, a gente vai desenvolvendo e vai trabalhando com os nossos funcionários, sempre na questão das necessidades organizacionais e nas necessidades individuais de cada um dos nossos indivíduos. Então, eu espero que você tenha compreendido ou pelo menos entendido um pouquinho das nossas aulas, né? Na próxima semana, nós vamos desenvolver um tema falando sobre desenvolvimento de talentos e vamos falar principalmente de universidades corporativas. Se você gostou do vídeo, dá aí o seu like, né, como o pessoal fala, se inscreva no canal, transmita a informação deste canal para outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso. E é aquilo, a gente aqui está ainda num processo de melhoria no canal. A gente vai melhorar a estrutura, vai melhorar a forma de apresentação dos temas para vocês, vai melhorar o material, vai ter muitas melhorias aí por vir, né? Afinal de contas, eu também estou aprendendo a mexer nesse mundo virtual e nessa execução de gravação de vídeos, tanto que os nossos vídeos aqui, eles ainda não contam com nenhum tipo de edição, eles são gravados de uma única vez, né? Então, se tiver alguma falha aí no meio, você nos perdoe, mas eu agradeço pela sua presença e espero você até uma próxima para a gente desenvolver um pouquinho mais de um bate-papo de um tema específico sobre desenvolvimento e sobre gestão organizacional. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima, hein?